Qual é o saldo da Copa do Mundo 2026? Fica comigo até o fim desse vídeo para ver as transformações que a gente sofreu no sentido positivo, que a gente presenciou, que a gente testemunhou com esse Mundial de 2026. Principalmente na área da comunicação, que é a minha área como professor, como jornalista, que eu quero falar aqui. Porque mexeu demais com a comunicação. Primeiro, a chegada definitiva do streaming com o fenômeno Cazé TV, que fez com que as pessoas mudassem o hábito de assistir jogo de futebol. É uma coisa incrível. Para quem já era assinante do Cazé, já estava acostumado lá desde a outra Copa, de outros torneios, enfim. Mas essa Copa do Mundo quebrou paradigmas, gente. Lives de milhões de pessoas. Os torcedores colocando os seus jogos na televisão. As pessoas aprenderam. Quem não sabia ainda, aprendeu a colocar o YouTube na televisão. É a vitória do streaming, é a vitória do YouTube, é a vitória da Smart TV, que se desprendeu, né, ficou independente dos canais formais de televisão. Isso é realmente incrível. É a maior revolução na comunicação nos últimos 50 anos, talvez, desde a chegada da televisão e da televisão colorida, quem sabe. Mas o Cazé TV, independente do trabalho bacana que ele faz, nos trouxe outras coisas, né? Por exemplo, diferente de uma televisão, as pessoas viam uma live inteira, um jogo com pré e pós, e às vezes ficavam 4, 5 horas com o YouTube ligado na televisão. Desligavam e voltavam a ligar na próxima live, sem ter uma programação contínua que nem tem televisão. E ainda por cima, a discussão sobre os jogos exclusivos que o Cazé TV comprou e transmitiu 104 jogos. Foi um baile na Globo, um baile no SBT. É uma coisa impressionante. As emissoras oficiais que a gente sempre acompanhou, Copa do Mundo, sempre acompanhou o jogo de futebol, não transmitiram jogos importantíssimos como quartas de final, semifinal, não passou na Globo. Isso é incrível, todo mundo foi para ver o Cazé TV, que chegou a mais de 40 milhões de seguidores no seu canal, justamente com a Copa do Mundo. E sem falar que a transmissão se tornou, né, diferente com a chegada do Cazé também. Não é mais uma transmissão tradicional, é uma transmissão que tem o react, as pessoas reagindo ali em cima, né, o narrador, o comentarista, o repórter, todos dentro de um estúdio, depois lá no campo também. Aliás, na fase de estúdio, provou que não precisa estar no campo, não precisa ter necessariamente toda a equipe em loco num estádio. Mas fundamentalmente, essa mudança de um telespectador. Nós criamos um novo telespectador. Criou-se um novo torcedor de futebol através da televisão. Televisão que eu digo é o aparelho de televisão. Não estou falando de canais de televisão. Estou falando do uso da televisão em casa, como foi, por exemplo, na minha, onde a gente parou na frente da casa para ver o Cazé TV. Paramos na frente da televisão. Outra coisa foi a quebra da exclusividade de grandes nomes do futebol. Tanto jogadores, ex-jogadores e grandes comunicadores, grandes estrelas da televisão que simplesmente deixaram de servir a um único senhor. Por exemplo, Galvão Bueno estava contratado pelo SBT, mas fazia propaganda da Coca-Cola e aparecia em todos os canais. Todo mundo que transmitiu Copa teve um pouco dessa confusão de identidades. Tava lá o Ronaldão, tava lá o Ronaldinho, o Denilson, contratado da Globo, aparecia em todos os outros canais também. Aí lives, eu vi, por exemplo, gravações de lives do pessoal entrevistando o Galvão Bueno, aí passa o Denilson atrás, chama o Denilson e começa a participar. E impressionante, Cazé agora no finalzinho da Copa encontra Galvão Bueno, se abraçam, tiram foto, fazem vídeo e tudo isso repercute na internet. Tu não sabe mais direito quem é de quem. É uma coisa impressionante, sem falar nos ex-jogadores que orbitam em várias propagandas, né, de anunciantes de futebol, de patrocinadores de futebol, que estiveram presentes em todas as mídias. Outra coisa que a comunicação fez foi criar uma paixão em cima de seleções africanas. Foi a grande Copa da África, na minha opinião. Nós aprendemos a nos apaixonar e torcer por Cabo Verde, pela própria África do Sul, pela República Democrática do Congo, Senegal, o Egito. Tanta gente descobriu o poder dessas seleções, algumas pela primeira vez em Copa do Mundo, e que chegaram muito longe. Todas caíram, mas a maioria chegou muito longe.
E aí, dentro disso, grandes nomes que foram revelados. A gente saiu um pouco do Messi, um pouco do Cristiano Ronaldo, um pouco do Mbappé, esquecemos o Neymar para descobrir grandes heróis, como, por exemplo, o Vozinha, que, através de uma campanha, de novo, da Gazeta TV, ganhou 40 milhões de seguidores, a maioria deles brasileiros. Isso foi realmente incrível. E ainda teve o show de câmeras, que sempre é legal e cada vez fica mais tecnologicamente perfeito. Os ângulos, os replays, é algo apaixonante assistir o futebol dessa maneira, quase como um cinema, ou melhor ainda, como um cinema. E aliás, o Gazeta TV passou a final da Copa do Mundo em redes de cinema, salas de cinema no Brasil. Que sacada, meus amigos! E foi a Copa que mais mexeu com as pessoas. Na minha opinião, aqui em casa, na minha família, realmente assistimos mais jogos, vibramos pelo Brasil. O Brasil caiu e a gente continuou vibrando por outras seleções e assistimos os jogos finais com quase a mesma atenção e o sofrimento e a alegria do que se fosse um jogo do Brasil. Esse impacto social distribuído pelas transmissões, pelas emissoras de televisão, pelos veículos de comunicação, e todo mundo que produziu o conteúdo de Copa do Mundo acabou ganhando muitos seguidores e acabou também fazendo a sua marca de jornalismo e de comunicação em cima de Copa do Mundo. Foi um impacto social, um impacto esportivo, um impacto cultural muito grande essa Copa do Mundo, onde se tiram diversas lições, principalmente para grandes redes de televisão que vão ter que rever quais as estratégias que serão feitas nos próximos anos. Vem aí a Eurocopa 2028, que o Cazé já anunciou que vai transmitir todos os jogos, mas tem aí brasileiro, tem Champions e tem a Copa do Mundo em 2030. Bom, e eu não falei, mas não menos emocionante, a final da Copa do Mundo com a vitória da Espanha, que agora é bicampeã mundial, né, da Copa do Mundo da FIFA 2026. Parabéns aos amigos espanhóis por essa vitória fantástica e emocionante. Hashtag Comunicação Sem Medo, hashtag 40 anos de jornalismo. A gente se encontra, me segue aí, curte e comenta o que tu gostou na Copa do Mundo.